gravando, rodando, e eu aqui vou orientando, certo? Certo? Creio que seja algo assim, deixa eu ver. Beleza? Não. Assim. Assim, assim. Acho que é isso. E vamos nessa. Boa tarde. Saindo aqui do postinho de combustível. Que hoje ela acabou a gasolina um pouquinho antes. Mas foi porque eu fiz uma viagemzinha a mais, que eu fui pro Sydney no meio da semana aí, na segunda ou terça-feira. Segunda-feira. E aí o consumo foi um pouquinho maior do que o de todas as semanas. Ele tá dando certinho para andar a semana. Os 5 dias certinho. Obrigado, hein? Se não for te machucar. Bom, terminou a semana remunerada, né? Terminou a parte corporativa e continua muito trabalho e sempre temos viver da trabalho, mas viver é muito bom mesmo. Hoje tive um dia com algumas entregas, com uma diversãozinha, um almoço bem descontraído, todos da equipe, mais uma pessoa muito querida também, de uma equipe ao lado. E, enfim, foi gostoso. Abusamos da comida, é lógico, todos estão meio molengos, né? Mas foi bom. Seguimos. Não fecha não. Vamos lá. Isso. O tempo tá com uma cara meio, eu vou chover, mas eu posso esperar você. Então, não sei o que eu vou pegar pelo caminho, se eu vou ter que parar pra pôr capa, pra me proteger aqui. Mas não tá frio. Até, na minha opinião, fez menos do que prometeu. Prometeu 30 graus hoje. Mas não fez frio em nenhum momento. Até de manhã, a blusa que eu usei é uma blusa muito mais... Muito leve, né? Isso aí. Vai entrando que você tá dando certo e quem tiver aqui que espere, né? Fim de semana eu tinha agendado compromissos para os 2 dias, né? Mas o Careca, um querido amigo, ia em casa. Ele mora perto, mas a gente não consegue se ver muito, né? Um amigo muito querido. Mas um resquício da minha amizade com o negão, Alessandro Vitor. É mais esse amigo que eu ganhei. E tamo junto. Mas ele não vai poder ir. Ele agora há pouco me mandou uma mensagem dizendo que as crianças dele não estão muito bem. O brother. E ele prefere não arriscar, mesmo que eles estejam melhor amanhã, para não correr o risco até do Cauê também, pegar uma virose, uma gripezinha, alguma coisa, né? E a gente marca um outro momento. Então amanhã eu só tenho as minhas obrigações mesmo. Eu quero fazer o mercado da gente, né? O mercado mensal. Eu quero fazer de manhã, logo que a gente acordar. E depois disso, o resto do dia, vou ver se a gente arruma alguma logística aí pra levar a motinha do Márcio, se ele vende a gente já entrega, ou se a gente deixa na casa de algum amigo dele, algum lugar que a gente
porque algum lugar que a gente possa deixar, porque agora ele não pode mais deixar no apartamento, na vaga do apartamento da minha mãe. Enfim. E domingo eu tenho marcado, tenho agendado de ver minha mamãezinha lá na casa dela, vai fazer um almocinho pra nós e estaremos lá. Eu separei um textinho aqui para falar, um assuntinho para falar. E alguma coisa aconteceu na troca do meu computador que eu não estou mais conseguindo gerar meus vídeos no trabalho. Tá gerando os vídeos sem áudio e eu não consigo entender a configuração para poder acertar isso. Hoje eu desinstalei e instalei o aplicativo, mesmo assim ele não foi suficiente. Lembradeira eu passaria aí. Você me tampou e não foi. E olha que você tem um veículozinho bem pequenininho, viu? Bom, tocar nesse assunto, que é importante esse esclarecimento, eu acho. Eu gosto de deixar sempre esse registro para informando mais no contexto geral do que eu falo. Quando eu falo do perigo da união entre a enorme ameaça que estamos sofrendo ao Estado laico, aos prejuízos que essa filosofia pode nos levar de ignorar a questão do Estado laico. As pessoas abusam da boa vontade das demais pessoas e a maioria das pessoas não tem essa ideia pré-definida sobre o Estado laico e a encaram como um conceito de esquerda, como um conceito ateu, e não tem nada a ver com isso. Tentar garantir a equalidade de tratamento do Estado a todos os conceitos, a todas as crenças, e não a uma específica. Porque a grande dificuldade das pessoas é entender que ela não é dona da verdade e que, embora religião queira dizer certeza, existem outras pessoas que também acham que têm certeza sobre os seus conceitos. E é isso que o Estado laico tem que garantir, que cada conceito seja respeitado e que cada conceito respeite o conceito alheio, mesmo que o conceito alheio seja o não conceito, ou seja, não acreditar e não professar. Cabe ao Estado a defesa de todas as pessoas em relação a tudo isso. Então tá, você resolveu andar agora, é isso? Tá bom. Se você andar, tá tudo certo, cara. Esse é o problema. Mas me parece que você é um pouco bracinho. Mas enfim, boa sorte. Tá andando bem, pra mim tá tudo jóia. E aí, cara, parte dessa educação que a gente tenta passar, que as pessoas que pensam parecido comigo tentam passar
como base fundamental do Estado laico, é a caracterização de alguma regulamentação para as ações das igrejas. E aí a gente vai entrar num lugar, quando eu digo regulamentar, eu digo associar a possibilidade de se fiscalizar, de se entender a origem, de se tratar com respeito a origem dos recursos que as igrejas adquirem, porque o risco que se corre com o uso de uma máquina tão poderosa quanto hoje em dia representa uma igreja, com todos os seus conceitos, é muito grande, de abrir prerrogativas do que, na minha opinião, já acontece há muito tempo, que é a lavagem de dinheiro. Então tá, né? Fizeram musiquinha, que fofinho. Aí arrebenta a gente, né? E aí, para se entender, e eu já falei sobre isso um outro dia, eu nem acho possível e nem me importo com a questão de tributação da doação. Porque, primeiro que eu sei da dificuldade, eu não sou trouxa, da dificuldade que seria a geração de um mecanismo para fiscalizar isso. Tá? De um mecanismo mínimo para fiscalizar isso. Isso é uma coisa básica. Agora, a fiscalização, a regulamentação de como fazer para se registrar essas doações, isso sim, isso eu acho que poderia ser com mais seriedade tratado. Mas, mais uma vez eu coloco, não há preocupação da sociedade em exigir de seus líderes religiosos essa colaboração. Não há, porque religião tem essa segunda característica específica. Seus líderes são homens santos e não se pode cobrar eles, cobrar homens santos. Tá todo mundo fazendo coralzinho como o Toquinho aqui. Ele tá irritando bastante as pessoas, né? Enfim. Agora, para que se entenda, e esse caso do que eu vou falar agora, eu nem comecei ainda, quando a gente fala sobre isenção de impostos da igreja, a gente não está falando só sobre a taxação. Ninguém está te respondendo mais, hein? Faz mais uma vez. Ninguém. Eu não estou falando só sobre a taxação, sobre taxar a receita, sobre taxar a receita. Você tá errado, velho. Você tá errado, mano. Cara, levanta a mão e pede desculpas, no mínimo. Porra, eu me incomodo com isso, cara. O cara fez uma bosta, ele tava na faixa errada, ele causa um risco
E alguém que briga com ele ou que simplesmente tem uma reação, você é muito chato, velho, que tem uma reaçãozinha mais, tipo, de cobrar, né, a atitude dele. Essa pessoa ainda ganha um xingo, né? Voltando, não se trata só disso. Se trata da igreja obter isenção de impostos também para comprar coisas. Você sabe que uma boa carga do que você compra, do que você paga, é taxado. Você está pagando ISS, ICMS e mais alguns IS, IPI e outros IS disponíveis no mercado. Para sustentar essa máquina gigantesca existente no nosso país. Certo? Pois a igreja tem direito, as igrejas regulamentadas têm direito a solicitar a isenção de taxas de coisas que compram, de produtos que compram. Beleza? Beleza. Ah, tá bom. Tudo para a sociedade incentivar ou colaborar com as crenças de todos, certo? Bom, até aí já está errado, mas piora. De que forma piora? Piora quando você pensa que uma igreja enorme e poderosíssima no Brasil, o outro está vendo o celular, que coincidentemente também é dona de uma grande TV, de uma grande rede de TV, ela entra na justiça solicitando o ressarcimento dos impostos inclusos, por exemplo, na aquisição de equipamento audiovisual de alta qualidade. Do que nós estamos falando? Estamos falando da Igreja Universal comprando equipamentos, câmeras, equipamentos de filmagem profissional para a utilização da igreja. Mas no fundo não é a utilização da igreja. A utilização é para a TV Record. E aí a gente cai em alguns pedaços perigosos, que é justamente daí que eu quero tirar o perigo de confundirmos e de não nos incomodarmos com incentivo governamental para igrejas. Porque entre os riscos está esse. E agora para provar? Por quê? Legalmente, a igreja alega o quê? Por que ela está pedindo a isenção? Primeiro que você está falando de muitos milhões de reais gastos, com muitos milhões inclusos disso, de impostos. Certo? Beleza? Então há um valor bem relevante aí para que compense a briga judicial. Não dá, cara. Tem que passar aqui, ó. Quase perdi. Dei sorte. Você está falando de milhões. Você está falando de uma coisa bastante rentável. Você está falando de 35, 40% do preço de um negócio de 3 milhões e meio, 4 milhões cada unidade audiovisual dessas, que é composta por um monte de coisa. Software e hardware.
E a alegação da Igreja Universal versa no contexto de que não, esse material é para evangelização, não é para TV Record, é para as ações de evangelização da Igreja Universal. Onde ela faz essas ações de evangelização? Na TV Record, mas na Rede TV, na Bandeirantes, na Gazeta, nos horários que ela aluga de todas as TVs, que na necessidade de equilibrar as receitas, porque não são a Globo, vendem o seu horário a quem tiver condições de pagar. E a Igreja Universal é um ótimo cliente. Então coloca-se nessa questão uma coisa muito simples. Quem é que está errado nisso aí? Independente do que o juiz vai pensar ou não, do que o júri vai pensar, não é para júri é criminal só, né? Do que um julgamento vai levar em consideração ou não, mas se coloca que o nosso desleixo em não nos preocuparmos com isso é que forma esse monstro do entendimento aleatório da lei. Não tem que ter incentivo fiscal para aquela igreja ou para nenhuma. Não tem que ter. É por isso que está se transformando que a atividade religiosa profissional, principalmente vinda dos evangélicos, mas muito bem orientada pelos católicos, que são mais antigos, ela está formando uma população que não se preocupa com isso. Todos somos cristãos, então, se é para alguma coisa do sentido cristão, então está tudo bem. Não está. Não está. A gente vai criar daqui a pouco uma sociedade onde eu vou lá na junta comercial, abro um CNPJ de uma igreja que, existindo ou não existindo, é o menor detalhe, e começo a adquirir tudo meu, um carro, uma moto, uma casa, começo a tudo que eu comprar exigir isenção de impostos, já que eu sou uma igreja. E quando você coloca lá que Edir Macedo não é um homem rico, ele não é um homem rico. Edir Macedo deve ter um patrimônio de menos de R$1 milhão, no nome dele. No nome dele. Agora, os carros e propriedades que a Igreja Universal do Reino de Deus possui, aí, meu amigo, nem viu, né, fofo? Nem viu, né, Conab? Tá todo mundo cansado, eu não vou sair brigando e xingando todo mundo, não. Eu tô de muito bom humor essa semana. Tá tudo indo relativamente bem, eu tô me segurando de um jeito ou de outro. Então, vambora. Então, se a gente não começar a pensar de uma forma mais digna, nesse contexto básico de que não há relação nenhuma, qualquer que seja, do Estado com a Igreja, não pode haver. Não pode haver. É para que se evite esse tipo de exploração. É para que se evite, ou para que se comece a mudar a cabeça das pessoas
para se pensar com seriedade no contexto de laicidade. Porque, cara, é assim, queiram ou não, é o conceito de laicidade de um Estado que vai salvar a raça humana. Assim como os conceitos religiosos durante muitos séculos podem ter salvo a raça humana, podem ter garantido a nossa sobrevivência. O momento agora é por outro lado. Temos que virar a nossa cabeça do outro lado, porque se faz necessário. Contextos simples e básicos não podem servir como serviam há 200 anos atrás, não podem mais servir como justificativa para nenhuma tomada de decisão. Quando você vai para a Praia Grande e lá na Robert Kennedy você vê a Praça da Bíblia, e na Praça da Bíblia tem um monumento de 3 faces, viradas para cada lado, com trechos da Bíblia, você vê isso sendo aceito tão tranquilamente pela imensa maioria de uma população, você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar que só foi até lá para acionar o Ministério Público, para contestar o uso da máquina pública e do recurso público em prol de um conceito religioso. Tem que ir lá contestar, porque é só um contexto religioso. Sabe-se basicamente que não haverá a homenagem ou a lembrança de todos os conceitos religiosos, porque conceito religioso, primeiro, que tem um foro íntimo grande, segundo, que aparece um por dia. Uma nova interpretação, porque o livro Bosta permite tantas novas interpretações, já que ele é tão pobre. Que é melhor, na base, não haver nenhum. Não pode ter um monumento em homenagem a um santo não sei quê ou a um ícone religioso qualquer. Não pode haver. Coberto por um Estado laico, não pode. Não pode. Não, é assim, não pode haver nem a discussão. E agora, sabe o que vai acontecer? O monumento, o Ministério Público acatou a decisão e o monumento vai ter que ser retirado de lá. Quem paga pelo custo de fazer, porque é uma obra de arte, por mais mau gosto que possa conter, é uma obra de arte, foi pago não só um material, mas um direito autoral, um direito criativo, que muitas vezes é bem mais caro do que o material gasto. Foi pago um dispêndio financeiro pela população. E se você tem numa comunidade a possibilidade de mudança daquele conceito, como é que você vai fazer? Ou da não aceitação daquele conceito. Porque ainda é um foro íntimo, já que o Estado laico garante isso. Então, não adianta a gente lamentar que a Igreja Universal está entrando com recursos no judiciário para eliminar o pagamento para baratear o pagamento de material audiovisual para a sua televisão. Olha uns pãozão, ó. Eita, nós. Dá até vontade, hein? Sabe por quê? Porque ela está praticando o que está havendo conivência, principalmente da população.
da população mexer com o conceito do divino, do sagrado, mesmo a quem não pratica aquela filosofia, é desgastante e ninguém quer mexer. Ninguém quer mexer. Sabe? E é uma pena que a gente está demorando muito para entender isso. A gente está demorando demais para perceber a gravidade de uma situação deste caráter. Que a permissividade do Estado, seja ele em qualquer esfera de poder, mas é a permissividade do Estado com um motivo religioso particular. Ah, mas são milhões de pessoas. Ok, continua sendo particular, porque tem outros milhões de pessoas que não concordam com aquilo. Quando você lida com religião, não se trata de absorver a maioria. Não, de ouvir a maioria. Não. Porque a religião, como a gente sempre fala, é um valor de foro íntimo. Se você tem 15 milhões de pessoas num lugar que professam uma específica religião e tem 3 pessoas que não professam essa religião, que não concordam com essa religião, obrigar toda a população a aceitar os valores dessa religião é um desacato ao direito individual dessas 3 pessoas. Simples e claro assim. Quando é religião, é isso e acabou. É por isso que é mais fácil lidar com o Estado, obedecendo às ordens básicas e até simples do Estado laico. Pronto. Não tem que haver dinheiro público em nenhuma circunstância, em nenhuma forma, em nenhuma espécie, quando se trata de um conceito religioso. Assim como eu acho que quando há uma marcha para Jesus, ou quando há um quarteirão alugado para o Padre Marcelo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se o Estado, se por causa da missa do Padre Marcelo, 45 agentes da CET têm que ser mobilizados para lá, isso custa hora extra, quem tem que pagar esse custo é a Igreja Católica. E é, basicamente, aquela divisão que contempla a ação do Padre Marcelo. Quando uma marcha para Jesus recebe 80 viaturas da Polícia Militar para apoiar o evento, e esses policiais estão sendo pagos em hora extra, num custo a mais do que o normal dele, esquece. Quem tem que pagar são os organizadores da Marcha para Jesus. É simples e claro assim. As pessoas não ligam porque, é religião, né? Religião é uma coisa que é um direito de todo mundo. É um direito de todo mundo, eu não tenho dúvida disso. É realmente um direito de todo mundo. Mas não um dever de todo mundo. Entenda-se o que eu estou falando. Entenda-se que não é um dever. Quando essa religião esbarrar no meu conceito, quando tirar o meu direito de ir e vir, em algum momento, em algum pedaço, ela não é mais o direito de todo mundo. Ela é o impedimento meu, do meu direito básico. Então ela não pode ser tratada da mesma forma. Bem, Eder, beleza? É isso aí. Bom fim de semana. Tudo de bom. Oi?